Você sabia que existe um bovino selvagem na África tão perigoso que até leões pensam duas vezes antes de atacá-lo? E o mais louco, muita gente acha que African Buffalo e Cape Buffalo são bichos diferentes, quando na verdade essa confusão esconde uma história muito mais interessante sobre força, temperamento e evolução. Se você acha que já viu todos os animais perigosos da África, fica comigo, porque hoje você vai descobrir por que o búfalo africano é considerado por muitos o verdadeiro chefão da savana. Vamos começar com a primeira grande polêmica. Existe mesmo diferença entre African Buffalo e Cape Buffalo? Ou é tudo a mesma coisa com nomes diferentes? A resposta é sim e não. E é aqui que começa o jogo de expectativas. O termo African Buffalo é usado para falar da espécie como um todo. Sincerus Cafer é o famoso búfalo africano, um dos grandes 5 da África, ao lado do leão, leopardo, elefante e rinoceronte. Já a Cape Buffalo, ou búfalo do Cabo, é uma das subespécies mais conhecidas e mais icônicas dessa espécie. Então, tecnicamente, todo Cape Buffalo é um African Buffalo. Mas nem todo African Buffalo é um Cape Buffalo. Mas por que então esse Cape Buffalo ficou tão famoso, a ponto de muita gente achar que é uma espécie à parte? A resposta está em 3 fatores: aparência, localização e reputação. E, se você ainda está comigo, agora vem a parte em que essa diferença começa a fazer muito mais sentido. Quando a gente fala de African Buffalo, estamos falando de um grupo com variações bem marcantes. Existem alguns tipos principais. O Cape Buffalo, encontrado principalmente na África Austral e parte da África Oriental. O búfalo da floresta, menor, mais avermelhado, vivendo em regiões mais densas e úmidas da África Central e Oeste, e formas intermediárias que misturam características entre esses extremos. Ou seja, dentro da mesma espécie, você tem modelos bem diferentes de búfalas. O Cape Buffalo é o mais robusto, o tanque de guerra do grupo, e é o clássico búfalo preto, musculoso, com um chifre pesado e impressionante, e se junta no meio da cabeça formando um capacete ósseo, conhecido como boss. Já outras formas de búfalo africano podem ser menores, mais leves, mais avermelhados, com chifres mais finos e sem esse capacete tão marcante. E aqui surge a primeira grande diferença prática: comportamento. O Cape Buffalo, esse grandão das savanas abertas, tem a fama de ser extremamente agressivo e imprevisível, especialmente quando ferido ou provocado. É ele que aparece nas estatísticas como um dos animais mais perigosos da África para caçadores e até para profissionais de campo. Mas será que isso é exagero? Ou esse animal realmente merece a reputação de viúva maker, o fazedor de viúvas? Antes de responder isso, vamos detalhar melhor o corpo a corpo. Fisicamente, o African Buffalo e o Cape Buffalo são praticamente o ápice da robustez bovina selvagem. Um Cape Buffalo adulto pode pesar entre 500 e 900 quilos, com alguns machos ultrapassando a tonelada em casos extremos. Imagine quase uma tonelada de músculo, ossos e pura força bruta correndo em sua direção a mais de 50 quilômetros. Isso não é só assustador. É como um carro pequeno vindo sem freio, guiado por um temperamento nada amigável. As subespécies de African Buffalo menores, como os búfalos da floresta, costumam pesar entre 250 e 450 quilos. Ou seja, ainda são grandes, mas bem menos massivos que o Cape Buffalo. Já percebe o padrão? O Cape é o bodybuilder da família. Outro detalhe visual muito marcante é o chifre. No Cape Buffalo, os chifres dos machos são extremamente desenvolvidos, com uma base larga que se une no meio da cabeça formando uma placa óssea espessa. Esse capacete é usado não só para defesa contra predadores, mas também em combates entre eles mesmos, disputando hierarquia e acesso às fêmeas, quando 2 machos se enfrentam. Musculatura cervical potente e um sistema de absorção de impacto interno que evoluiu ao longo de milhões de anos. Já em outras subespécies do búfalo africano, esse capacete pode ser menos desenvolvido, os chifres mais curvados e finos, e o corpo um pouco mais esguio. Não quer dizer que sejam fracos, mas, em um duelo de impacto, o Cape Buffalo claramente leva vantagem. Se você ainda está comigo, agora vem o ponto que muita gente ignora. Por que a natureza escolheu deixar o Cape Buffalo tão grande, tão forte e tão bem armado? A resposta está no ambiente. O Cape Buffalo
vive em áreas de savana e campos mais abertos, onde leões, hienas e outros predadores conseguem enxergá-lo de longe, persegui-lo em grupo e testar seus limites. Nesses ambientes, ser grande, pesado e capaz de intimidar é uma vantagem. Já o búfalo da floresta vive em ambientes mais fechados, vegetação densa. Nesse cenário, ser um pouco menor, mais ágil e camuflado faz mais sentido do que ser um monstro enorme, pesado e chamativo. Ou seja, quando a gente compara African Buffalo versus Cape Buffalo, a comparação mais justa é espécie como um todo, com suas variações, versus a sua forma mais pesada e guerreira. É como comparar tigre com tigre de Bengala. Um é a espécie, o outro é o modelo mais famoso, robusto e estudado. Agora, deixa eu te perguntar, você acha que um bicho desse tamanho, com chifres desse tipo, é só força bruta e nada de inteligência? Aí entra outro ponto que quase ninguém fala: o cérebro social desses animais. Os búfalos africanos, especialmente os Cape Buffalo em grandes manadas, são mestres na cooperação. Eles vivem em grupos que podem variar de algumas dezenas até centenas de indivíduos. E não é um bando desorganizado. Há fêmeas líderes, grupos familiares, machos dominantes e até seguranças naturais posicionados na periferia da manada. Quando um predador se aproxima, a manada não entra em pânico de forma caótica, como muitas pessoas imaginam. Existe um padrão. Os mais fortes, normalmente os adultos mais robustos, muitas vezes se posicionam na frente, enquanto filhotes e fêmeas prenhas tendem a ficar mais protegidos ao centro. Eles formam literalmente uma parede viva de chifres e corpos pesados. Para um grupo de leões, atacar isso pode ser uma sentença de morte. E é aqui que entra um comportamento que fez o Cape Buffalo ganhar fama: a retaliação. Há inúmeros relatos de búfalos que voltam para resgatar membros da manada que foram capturados por leões. Imagine, o leão pensa que já garantiu a refeição. Está ali sufocando um búfalo jovem e, de repente, aparece um grupo de adultos enfurecidos, correndo na direção dele. Não é raro ver vídeos de búfalos levantando leões no ar com a força do chifre, jogando-os longe e literalmente roubando a presa de volta. E não é só contra leões. A relação entre humanos e búfalos africanos é tensa há séculos. Esses animais sabem reconhecer ameaças e, em áreas onde foram muito caçados, desenvolvem um comportamento ainda mais agressivo e desconfiado. Não é coincidência que caçadores profissionais consideram o Cape Buffalo um dos animais mais perigosos de se caçar na África, principalmente porque, se ferido, ele tende a se emboscar, se esconder na vegetação e atacar de surpresa quando sente o caçador se aproximando. Isso não é força bruta cega. É a combinação de memória, território e pura vontade de sobreviver. Se você ainda está aqui, se prepara, porque agora entra um ponto que muda completamente a forma como você enxerga esse animal. A relação dele com doença, ecossistema e até economia humana. O búfalo africano, incluindo o Cape Buffalo, é um dos grandes engenheiros ecológicos da savana. Ele pisa, compacta, abre trilhas, derruba vegetação, dispersa sementes e influencia a dinâmica do pasto. Eles são como tratores naturais, mantendo certas áreas abertas e outras renovadas. Onde há grandes manadas de búfalos, o ambiente muda de forma visível. Mas tem um detalhe polêmico: eles também podem ser reservatórios de doenças, como febre aftosa e outras enfermidades que atingem bovinos domésticos. Em algumas regiões, isso cria um conflito direto entre conservação e pecuária. Fazendeiros têm medo do contato entre búfalos selvagens e rebanhos. Então, o African Buffalo, e especialmente o Cape Buffalo, que convive em áreas turísticas e fazendas, acaba influenciando não só a natureza, mas também a política de manejo de solos, o turismo de safari e até decisões econômicas de países inteiros na África. Agora, voltando para a comparação African Buffalo versus Cape Buffalo, você pode estar se perguntando: em uma luta direta, há alguma diferença significativa entre um Cape Buffalo e um búfalo africano de outra subespécie? A resposta é: na natureza, essa luta quase nunca acontece porque eles vivem em regiões diferentes, com ecologias distintas. Mas se a gente imaginar um cenário hipotético, é bem provável que o Cape Buffalo leve vantagem em força pura e impacto, justamente por seu tamanho, massa e chifres mais reforçados. Por outro lado, um búfalo de floresta. Quando falamos em o búfalo mais temido da África, a imagem que vem à mente da maioria dos guias de safari, viajantes e caçadores é o Cape Buffalo. Mas agora,
Vamos dar um passo para trás e olhar o quadro maior, como esse animal se compara a outros grandes bovídeos do mundo. Porque não adianta falar que ele é forte se não tivermos uma noção de escala. Pense no bisão americano, o bison, o gigante das planícies da América do Norte. Ele também pode pesar perto de 1 tonelada, é robusto, tem chifres e é extremamente perigoso se provocado. Pense no gaur, o bisonte indiano, um dos maiores bovídeos do planeta, com machos que podem pesar mais de 1,5 toneladas. Agora, compare isso com o Cape Buffalo. Em tamanho absoluto, o gaur pode ser maior, o bisão pode ser comparável, mas o que torna o Cape Buffalo tão especial é o conjunto: força, temperamento e o ambiente hipercompetitivo em que vive. Na savana africana, os predadores não estão para brincadeira. Leões em grupos, hienas oportunistas, crocodilos gigantes em rios infestados. Nesse cenário, um animal grande e lento, sem atitude, vira refeição. O búfalo africano, especialmente o Cape Buffalo, resolveu esse problema de uma forma direta, ficando forte, coeso em grupo e adotando uma política quase zero de tolerância a ameaças. Se você ainda está comigo, agora vem talvez a parte mais surpreendente de toda essa história: a forma como esses animais lidam com o risco, mesmo dentro da própria espécie. Dentro de uma manada de Cape Buffalo, existe hierarquia. Machos mais velhos e fortes muitas vezes formam grupos separados, chamados de bachelor groups, grupos de machos solteiros. Esses grupos podem ser particularmente perigosos para humanos, porque são formados por animais experientes, fortes e muitas vezes mais mal-humorados. Eles já viveram bastante, já enfrentaram predadores, talvez tenham enfrentado caçadas e, portanto, aprenderam a não subestimar ameaças. Ao mesmo tempo, fêmeas com filhotes formam um núcleo de alta proteção. Mexer com um filhote de búfalo africano é uma das piores ideias que um leão ou um humano imprudente pode ter. A resposta da mãe pode ser explosiva, e a ajuda das outras fêmeas geralmente não demora. Agora, uma curiosidade que liga diretamente African Buffalo e Cape Buffalo. Apesar das diferenças visuais e comportamentais entre subespécies, eles compartilham um traço comum que explica sua eficiência como espécie sobrevivente: resiliência absurda. Búfalos já foram vistos sobrevivendo a ataques brutais, com cicatrizes enormes, membros parcialmente feridos, e ainda assim conseguem acompanhar a manada e se defender. Há casos documentados de búfalos atacados por leões e mesmo com ferimentos graves, voltando tempo depois para retomar comportamento quase normal. Isso traz à tona um ponto fascinante. Será que a fama do Cape Buffalo como o mais perigoso é só uma questão de tamanho e chifre? Ou tem a ver também com essa dureza quase inacreditável? Claro que, em um vídeo como esse, não dá para ignorar a pergunta que quase todo mundo faz mentalmente: quem ganharia em um confronto direto, um leão ou um Cape Buffalo? A resposta verdadeira é: depende da situação. Um único leão contra um macho adulto saudável de Cape Buffalo tem chances limitadas. O leão pode até tentar atacar pelas costas, morder o pescoço, mas qualquer erro pode ser fatal. Agora, um grupo coordenado de leões, especialmente leoas caçadoras experientes, pode sim derrubar um búfalo. E é exatamente por isso que os leões preferem atacar indivíduos mais velhos, doentes, isolados ou filhotes. Sabe qual é o detalhe que quase ninguém comenta? Muitas tentativas de caça a búfalos por leões dão errado. E, nesses casos, quem acaba se machucando seriamente são os leões. Um coice, uma chifrada na hora errada, e pronto, um osso quebrado, uma costela perfurada ou um ferimento interno que pode condenar o predador à morte lenta. Por isso, em áreas com muitos búfalos, se vê leões mais cautelosos, mais seletivos. O cardápio pode ser perigoso. Agora, vamos voltar para a comparação central: African Buffalo versus Cape Buffalo. Na prática, o que isso significa para alguém que vê esses animais em safaris, documentários ou estuda sobre eles? Quando você ouve alguém falando African Buffalo, geralmente pode estar se referindo a qualquer uma das subespécies. Mas na maioria dos vídeos e fotos de safari na savana, o que você está vendo é o Cape Buffalo. É ele que domina o sul e leste da África, regiões mais populares para turismo. É ele que aparece nos ataques mais dramáticos a leões, nos confrontos mais intensos com humanos e nas histórias de caçadas perigosas. Já quando você se aprofunda e vê termos como Forest Buffalo ou West African Buffalo,
Aí sim você está dentro das variações regionais, muitas vezes menos famosas, mas igualmente fascinantes. Em resumo, African Buffalo é a grande categoria. Cape Buffalo é o peso pesado estrela dentro dela. Se você ainda está aqui, agora vem a parte em que a gente amarra tudo isso e leva essa comparação para um último nível, o simbólico. O que esse animal representa? Para muita gente ao redor do mundo, o leão é o rei da selva. Mas, para muitos guias, caçadores profissionais e habitantes locais em certas regiões da África, o búfalo, especialmente o Cape Buffalo, é o verdadeiro patrão da savana. Não porque ele manda em todo mundo, mas porque ele não se deixa mandar tão facilmente. Enquanto outros herbívoros fogem e evitam confronto, o búfalo africano frequentemente enfrenta. Enquanto muitos animais vivem em constante pânico, o búfalo vive em constante prontidão. Ele não é o predador. E é a prova viva de que, na natureza, às vezes a melhor defesa não é apenas fugir, mas deixar claro para todo mundo: se você vier, eu não vou facilitar. Essa postura moldou sua evolução, seu corpo, seus chifres, sua mente social e até sua relação com os seres humanos. Ele é temido, respeitado e, ao mesmo tempo, essencial para o ecossistema em que vive. Então, quando alguém pergunta African Buffalo versus Cape Buffalo, qual é o mais poderoso? A resposta mais honesta é: Cape Buffalo é a forma mais pesada, mais blindada e mais famosa do búfalo africano. Em termos de massa, impacto e fama de perigo, ele é, sim, o ápice. Mas sem a espécie African Buffalo como um todo, com todas as suas variações, essa história de poder, adaptação e sobrevivência seria muito menos interessante. Em outras palavras, o African Buffalo é a família. O Cape Buffalo é o primo gigante, brigão dessa família, aquele que ninguém quer provocar numa festa. Então, agora eu quero saber de você. Depois de tudo isso, quem você colocaria no topo da lista de herbívoros mais perigosos do mundo? O búfalo africano, o bisão, o hipopótamo ou outro animal? Comenta aí qual desses gigantes você acha que venceria em um confronto hipotético e por quê. Se esse mergulho no mundo do búfalo africano abriu sua cabeça para ver a savana com outros olhos, deixa o like, compartilha esse vídeo com quem adora a vida selvagem e se inscreve para não perder as próximas comparações entre os animais mais impressionantes do planeta. Porque, acredite, ainda tem muita fera por aí que parece calma até você chegar perto demais.